Bom dia, quinto ano! Tudo bem? Então, estamos juntos em mais uma manhã de sábado. Isso, nós iremos ter então nessa manhã de sábado a nossa videoaula de língua portuguesa. Então, para a aula, vocês irão o quê? Abrir aí ou pegar o livro de atividades de vocês, tá? Livros de atividades, ó, página 5, tá? Que vai falar sobre os três mosqueteiros. Isso, os três mosqueteiros. Tá? Então, nesse exercício, nessa leitura, vocês irão estar relembrando, né, o gênero textual que nós estamos vendo, romance, mas também conhecido como ficção. Nele, vocês vão ver, né, histórias, ler, né, fazer leitura e interpretação de histórias que não é só de romance, né? Porque quando a gente ouve, lembra que nós conversamos? Ouve esse gênero romance, a gente já fica imaginando o que, né? Algo, ou melhor, uma leitura relacionada a paixão, né? Amor, felicidade. Então, ele também é conhecido como ficção. Ele nos traz uma história de suspense, de ação. Pode ter romance? Pode, mas não é só sobre ele que é falado. Que nós vimos isso, conversamos bastante, né, nessa semana aí sobre esse gênero textual. Então, diferente do texto que vocês viram no livro integrado, vocês irão fazer a leitura dessa página 5 sobre os três mosqueteiros. Atentem, se atentem, tá? A esse quadrinho aqui embaixo, que é o quê? Um dicionário com as palavras destacadas que vocês não conhecem, né? Se vocês não conhecerem, na verdade. Se você conhecer, parabéns! Mas se você não conhecer essas palavras que estão em destaque, vá aí embaixo, onde que elas estão aí, né, destacadas nesse quadrinho que eu mostrei, que é esse daqui, e leia o significado dessas palavras para você poder compreender melhor o texto. Aí, vocês lendo essa página 5 com muita atenção, uma, duas, três, quantas vezes for necessário para vocês compreenderem, vocês irão para a página 6 do livro de atividades, aonde vocês irão fazer o quê? A interpretação desse gênero textual aí, do que é o nosso texto, Os Três Mosqueteiros. Tá? Vocês vão dizer como que o autor descreve o D'Artagnan e qual que era o sonho dele na unidade, na verdade, no exercício 2. Tá? Pode ser com as suas palavras essa resposta. Não precisa copiar o texto, mas se você quiser copiar o pedacinho do texto que fala, ótimo. Mas se você quer colocar com as suas palavras, pode também. Tá ok? No exercício 3, vocês irão falar o que aconteceu quando D'Artagnan ele chegou a Paris. Então, o que aconteceu com ele? Tá? Na 4, quem eram os mosqueteiros? Vocês têm que falar quem que eles eram e como que eles se chamavam. Não é só colocar o nome deles. Diga o que eles faziam. Tá certo? No exercício 5, agora sim você vai contar com as suas palavras qual que era o grande perigo que a rainha estava correndo. Tá? Então, qual era esse perigo que ameaçava a rainha? É aí que você vai colocar, com as suas palavras, descrever. Tá certo? No exercício 6, vocês irão demonstrar a sua opinião. O que vocês acham, tá? Que os mosqueteiros vão ajudá-la? E aí? Você vai dar a sua opinião. Não é só que, eu concordo ou eu discordo. Não. Faça a sua opinião descritiva. Eu não concordo, por quê?
por isso, por isso, por isso, ou porque que ele fez alguma coisa contra o D'Artagnan, ou uma ação que o D'Artagnan fez não deixou muito claro, ou deixou claro, né, a sua opinião. Então, descreva dessa maneira, ok? No exercício 7, vocês vão falar que adjetivos foram usados para caracterizar cada um dos mosqueteiros. Adjetivos. Você vai ter que relembrar das nossas aulas anteriores, ou melhor, do ano passado também. O que é o adjetivo? Adjetivo é o quê? As características que nós damos aos substantivos, tá? Então, quais foram essas características que foram agregadas, que foram demonstradas, descritas a cada um dos mosqueteiros? Como que eles eram? Isso são os adjetivos, tá? Então, vocês vão procurar lá no texto esses adjetivos e vão descrever eles aí. Lembrando, vocês vão ter que detalhar. Exemplo, D'Artagnan, o que ele era? Depois vocês vão detalhar o outro mosqueteiro, Athos. Depois o Porthos e o Aramis. Então, são 4, os 3 mosqueteiros e o D'Artagnan também. Você vai dar a característica, de acordo com o texto, de cada um deles. Desses que eu falei. 4 no total, tá certo? No exercício 8, o texto ele é narrado em primeira ou segunda pessoa. Você vai citar um trecho que vai comprovar a sua resposta, tá? Lembrando, narrado em primeira pessoa, quem? Eu. Lembra? Primeira pessoa do singular, eu. Terceira pessoa, quem é a terceira pessoa? Ele. Tá? Então, terceira pessoa do singular, ele. Então, decifrou aí, né? Na verdade, descobriu qual é essa pessoa, se é a primeira ou a segunda, você vai lá no texto, pegar um trecho que comprove essa sua observação aí, tá? Essa sua descrição aí, nessa sua conclusão que você chegou, tá bom? Aí, na página seguinte, no sentido, ou aqui que tem a letra A, o exercício 9 também, que vai falar ali, o que significa a fala um por todos e todos por um? Quando os mosqueteiros, né, eles falam isso, o que quer dizer? O que significa essa expressão? Você vai colocando aí, tá? Aí, nessa página 7, vocês irão fazer o sentido figurado também. Lembra que foi um assunto que a gente se divertiu muito falando na sala de aula, né? Sentido figurado. Prof, não lembro. Não se preocupe, porque o livro de atividades já vai trazer aí para vocês, ó, nesse quadrinho, que é um lembrete, o que é o sentido figurado. Que ele vai estar falando o que ocorre quando as palavras ou as expressões, elas apresentam significados diferentes do nosso usual. Como assim, prof? Diferente do nosso usual? Lembra que foi uma expressão que eu estou dando para vocês para trabalhar bem esse sentido figurado? Vou morrer de rir. É um sentido figurado. A gente morre de dar risada? Não, a gente pode ter uma dor de barriga, né? De tanto rir, né? Doer a barriga, mas morrer a gente não vai morrer. Então aí é um sentido figurado que nós usamos, tá? Aí nesse sentido figurado, vocês vão reler no exercício 10 esses 2 trechos que estão aí, né? Que tem abaixo, para responder esse pontinho, que vai colocar as palavras e expressões destacadas apresentam sentido usual ou figurado. Usual, normal. Tá normal? Ou tá com sentido figurado, que quer demonstrar um significado diferente do normal.
Aí vocês vão justificar a resposta de vocês, se for usual ou se for no sentido figurado. No exercício 11, você vai criar uma frase para cada uma das palavras a seguir, usando, né, ou empregando essas palavras que tá aí nas letras com sentido usual. Olha só. Letra A, qual que é a palavra que tá aí para vocês? Opa, desculpa. Olha lá. Opa. Raio. É a palavra da letra A. Raio. Como que nós podemos criar empregando essa palavra dentro da frase? Criar uma frase com essa palavra. Raio. Olha lá. Ontem choveu e eu vi um raio no céu. Ou está chovendo e acabo de ver um raio. Com uma chuva muito forte, é possível ver o raio. Tá vendo? Como que são várias frases que nós podemos, né, criar usando o sentido usual. O sentido usual é sim, que ele só quer dizer aquele significado. Ele não tem outro, tá certo? Aí vocês vão fazer a letra B e a letra C. A letra B com a palavra voar, tá? Voar. E a letra C com corria. Corria, tá certo? Lembrando que ao finalizarem essas páginas, tá? Página 6 e página 7 e a página 5 da leitura, vocês não se esqueçam, manda a foto pra prof, tá? Que eu vou estar esperando as fotinhos de vocês, tá bom, meus amores? Outra coisa, façam essas atividades, porque se tiver dúvida, segunda-feira eu pergunto para vocês na nossa aula e eu posso estar esclarecendo. Ou, se não, vocês mandem mensagem também. Podem mandar mensagem para mim perguntando as suas dúvidas, tá? Que a gente vai estar esclarecendo elas. Tá certo, amores? Ó, beijão, boa tarefa e bom final de semana e até segunda-feira.